Quem já conhece esse livro meu? Olha o comentário do Denilson Soares Oficial aqui, ó. Tenho todos os seus livros, são tops. Obrigado, filho. Silas também tem esse aí, gosta. Eu ia fazer live com a Luana, né? Mas o neném não deixa nós em paz, não. Um dia irei pregar igual a você, em nome de Jesus. E mais do que eu prego. Kathleen disse, a Risa Benigno, disse esse livro é incrível. Glória a Deus. Ah, Silas, vigia. Você me quebra. Solteirismo e namoro cristão. Será que a gente chega de novo aí a 800 pessoas? Acho que não, né? Não são todos que gostam de ouvir. Não chegou atrasada não, irmã Pena. Chegou agora. Vou começar a leitura ainda. Aline Correia, você vai ter oportunidade de ter agora. Eu não estou vendo o Daniel colocar o contato aqui, eu vou colocar para vocês. Põe esse aviãozinho aí, gente. Pega esse aviãozinho aí, ó. E manda para os seus amigos, por favor. Esse é o contato para você adquirir os livros. Se quiser saber de outros temas, tem que entrar no site. lojaeliseurodrigues.com.br. Isso. Agora, solteirismo e namoro cristão é um assunto que eu vinha falando há algum tempo. Eu preguei a bênção de estar solteiro para uns 20 mil jovens aqui em Goiânia. E um dos temas desse livro aqui, um dos capítulos é a bênção de estar solteiro. Estamos chegando em 740. Ivana, manda um abraço. Ivana, Maia 22, manda um abraço pro seu marido. O livro da Ingrid já tá chegando, ela falou. Se você pegar esse aviãozinho aí, ó, e começar a mandar pros seus amigos. Você já ativou as notificações do meu Instagram também? O Instagram tá limitando, tá? Você precisa ativar as notificações. Solteirismo e namoro cristão. Seu filho já riscou o livro. Zerado, olha, gente. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus. Eu não posso chamar ninguém agora. É uma live onde eu faço uma leitura de um livro para quem quer aprender, para quem quer ouvir, tá bom? Posso ler isso aqui, gente? A bênção de estar solteiro? Acho que eu vou ler isso aqui, a bênção de estar solteiro. Chegamos em 814 pessoas. Glória a Deus por isso. Vou falar aqui com vocês sobre a bênção de estar solteiro. Silas, vaza daqui agora. A bênção de estar solteiro. Página 19. Silas, vaza. A bênção de estar solteiro. A base é Isaías 56, do 1 ao 5. Anota. A base desse capítulo aqui é Isaías 56, do 1 ao 5. No tempo do profeta Isaías, alguns eunucos estavam se convertendo a Deus. Perceberam que havia uma promessa de uma descendência numerosa sobre Israel desde o tempo de Abraão e que dessa descendência viria o Messias. A situação era mais angustiosa devido aos eunucos não serem aceitos como sacerdotes. Além de se autodesprezarem, eram desprezados. O texto do profeta Isaías 56 impede os casados de idolatrarem o casamento. Ele desautoriza enaltecê-lo além do necessário. Ambos, casados e solteiros, precisam fazer parte de uma família principal, a mais importante que todas as outras famílias da terra, a igreja. Assim como eles, os eunucos, os desafios dos solteiros são muitos.
mas quero mostrar que essa pode ser uma fase maravilhosa de suas vidas. Eita! Não há motivos para desprezarem a si mesmos simplesmente por serem solteiros. Aqueles que os desprezam, fazem piadas, os humilham desvalorizando-os, estão cometendo um grande erro. Quero comparar os eunucos do tempo de Isaías com os solteiros da minha geração, pois ambos podem ser definidos como pessoas que abrem mão do prazer sexual. Sendo temente a Deus, são pessoas que por um tempo não assumem relacionamento em prol do reino de Deus. Nesse contexto, podemos dizer que solteiros são considerados eunucos passageiros. Solteiros podem ser comparados eunucos passageiros. Peraí, gente. Jesus disse que há pessoas que se fazem eunucos pelo reino de Deus. Pessoas que se separam dos prazeres carnais para verem o reino de Deus desenvolver. Esse texto nos remete a duas lições. Primeira, Deus exige santidade do solteiro. Pergunta sobre os livros, tá aí o número fixo, tá bom? Primeiro, Deus exige santidade dos solteiros. Deus fez promessas de bênçãos a quem não usava as mãos para o mal. Lá em Isaías 56. E para os eunucos também Deus fez a promessa, pois eles escolheram o que era agradável ao Senhor. Escolha o que é agradável a Deus, não viva na prática do pecado, pois não há nada como o pecado para entristecer ou irar a Deus. Existem promessas de Deus para os solteiros nessa vida presente e ainda há vida eterna no porvir. Mas para terem uma vida abençoada, os jovens não podem se abster da santidade. Precisam ter tempo para Deus, tempo com Deus, se guardarem de fazer o que é mal aos olhos de Deus. Embora o pecado seja um problema terrível, o maior problema não está no ato de pecar, mas em como se reage ao pecado. Em alguns, o pecado gera prazer e emoção, uma falsa sensação de realização, mas em outros, o pecado gera angústia e arrependimento, pois se sentem acusados diante de Deus. E para esses, João deixou uma palavra. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Muitas vezes os jovens me confessam, pastor, sou solteiro, mas às vezes eu tenho que ficar com alguém. Sou jovem solteiro, é difícil me segurar para não me relacionar com ninguém. Sou solteiro e vivo na prática da masturbação. Quando ouço ou leio essas palavras, os versículos abaixo vêm à minha mente. Mateus 5, 28. Eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aquele que olhar para uma mulher que não é sua e a desejar no seu coração, Jesus disse, já pecou. Atos 15, 29, abstenham-se da imoralidade sexual. 1 Coríntios 5, 11, fujam da prostituição. 2 Coríntios 12, 21, não ande com quem é imoral. Efésios 5, 3, diz que só citar, brincar com essas coisas é pecado. Colossenses 3, 5, diz que o assunto da imoralidade sexual não deve ser base para se começar uma conversa. Tratando ainda da santidade do solteiro, cuidado com a masturbação. Eu já vi muita gente dizer, masturbação não é pecado, não é pecado, não é pecado. Cuidado com a masturbação.
Certo jovem mandou uma mensagem para mim: pastor, como eu faço para vencer a masturbação? Eu respondi a ele: pare de fixar o olhar naquilo que te faz pecar. Pare de fixar o olhar naquilo que te faz pecar. Jó 31, o que Jó disse? Fiz aliança com os meus olhos. Como fixarei meus olhos numa donzela? A Bíblia diz que Eva viu o fruto e o desejou. Davi viu Batseba, a desejou e pecou. Acã viu a capa babilônica, a desejou, roubou, e assim morreu ele e a família. Cuidado com o seu olhar. O primeiro olhar às vezes é inevitável, mas é o segundo olhar que dá asas à imaginação. Um provérbio chinês diz: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você possa impedir que ele faça um ninho. Alguém já disse que quando se fixa o olhar no que é sexual e pornográfico, seja em revistas, vídeos ou fotos, por cerca de 20 minutos, será necessário que passe 20 anos para que se consiga esquecer totalmente. Anota aí, gente. Ao fixar o olhar no que é sexual e pornográfico, por cerca de 20 minutos, será necessário que se passe 20 anos para que se consiga esquecer totalmente o que se viu. MRO Chá ADV. Pode complementar o que tem para dizer, amigo, ou quer aparecer aqui na live? Estou esperando o irmão atender para apresentar sua visão contraditória daquilo que eu nem concluí ainda. Estou esperando, amado, complementar seu assunto. Eu paro e você continua. Ou eu te chamo aqui na live. Para você me contradizer ao vivo. Não acredito que o cara é tão moleque de entrar, discordar e sair da live, não, gente. Alguém já disse que quando se fixa o olhar naquilo que é pornográfico ou sexual, será necessário 20 anos para que se consiga esquecer totalmente. Em outra mensagem que recebi, o jovem perguntava: pastor, masturbação é pecado?
Logo respondi. Vem assim é o masturbador, né? Vem assim é masturbador. Quem não gosta desse tipo de mensagem não quer vencer a masturbação. Logo respondi. Olha só, perguntaram de novo para mim. Pastor, masturbação é pecado? Olha a minha resposta para o cara. Para mim é nojento. É resultado de uma mente contaminada. Então é pecado. Você vê, alimenta o pensamento e deseja. Sim ou não? Vou repetir. Eu respondi. Para mim é nojento. Pastor, masturbação é pecado? Olha só. Eu respondi a ele. É nojento. É resultado de uma mente contaminada. Então é pecado. Resultado de uma mente contaminada. Então é pecado. Você vê, alimenta o pensamento e deseja. Jesus disse: aquele que desejar estar com ela, já pecou. Se um rapaz tira a roupa de uma... Presta atenção. Se um rapaz tira a roupa de uma moça e outro rapaz deseja esta moça, mesmo sem tirar a roupa, diante de Deus, ambos pecaram. Deus está vendo ali 2 rapazes, 2 moças. Um rapaz tira a roupa daquela moça, consentimento dela, óbvio, eu não estou falando de estupro. E o outro rapaz não tira a roupa, mas a deseja, se reserva e vai para a masturbação pensando naquela moça. À luz da Bíblia, ambos pecaram. Tanto o rapaz que fisicamente tirou a roupa, quanto o outro que no pensamento tirou a roupa da moça. Jesus deixou claro. Olhou e desejou, pecou. Masturbação é a prova de que o mais importante é o corpo que se expõe. Pois não se pensa numa pessoa vestida para se masturbar, mas sim numa pessoa sem roupas. Essa é a prova de que o mais importante é o corpo que se expõe. Sim ou não? Tudo o que te dá prazer e te faz esquecer o seu dever de ser santo, separado, é pecado. Um outro ponto que eu toco aqui nesse capítulo da bênção de estar solteiro. Você sabe o que significa beijo? Beijar significa dar a posse do corpo. Você deve conhecer a história de Jacó e Raquel. Eles tiveram um primeiro encontro e a Bíblia diz que nesse encontro Jacó a beijou. Logo após levantou a voz e chorou. Esse beijo acompanhado de choro revela muita coisa. Talvez a mais importante é que o beijo envolve o ser interior, a alma dos que se beijam. Creio que Jacó entendeu a responsabilidade daquele momento. Ao beijar alguém, você está dando a posse do seu corpo. Lembre-se que não temos corpo, alma e espírito, mas somos, em essência, espírito, alma e corpo. Beijo é comprometimento com os sentimentos e com a essência de alguém. Jacó tinha a certeza da sua escolha. Sabia que Raquel era a mulher a quem ele devia entregar a posse do corpo. O que me preocupa é que já vi rapazes e moças se gabando de terem beijado muito. Depois não entendem por que ficam para titio ou titia. Acontece que beijou muito por aí, dando a posse do corpo para muita gente. E o diabo se aproveita disso para denegrir a sua imagem e confundir a sua mente. Primeiro ponto que eu toquei aos solteiros, a masturbação. Segundo ponto que eu toquei aos solteiros, para os solteiros, cuidado com os beijos prolongados. Ok? Terceiro ponto que eu toquei como conselho para os solteiros, cuidado com a cama.
Alguns jovens estão vivendo no altar da idolatria sexual. Por isso não conseguem chegar ao altar para o casamento. Cuidado! Quem peca na cama será alcançado ou colocado pelo juízo de Deus. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. Quando Abrão chegou no Egito, os homens se encantaram com Sarai e tiveram o intuito de levá-la para a cama. Por causa de Sarai, Deus enviou uma praga que, segundo alguns estudos, essa praga era mais do que esterilidade. Era falta de libido em todos os homens. Outra feita, quando eles chegaram na terra de Gerar, Abimeleque, o rei local, também quis tomar Sara para si. Quando ele estava na cama, Deus veio a ele em sonho e lhe disse que se tocasse nela, ele morreria. O lugar onde ele projetava se deitar com Sarai foi o mesmo lugar onde Deus lhe ameaçou. Gênesis 20. Siquém, pega isso, gente, pega isso. Siquém forçou Diná a ter relações sexuais. Ela fazia parte do povo da promessa, ele não. Mas o remorso o fez procurar a família da moça para pedir sua mão em casamento. Os irmãos dela, estrategicamente, disseram que ele deveria ser circuncidado. Ele usou a força para ficar com Diná, mas agora a força dele será ferida por causa da circuncisão. No terceiro dia, no dia de maior dor por causa da circuncisão, Siquém foi morto na cama ao fio da espada. O que se faz na cama será cobrado. Cuidado, vigia. José foi tentado a ir para a cama com a mulher de Potifar, mas não foi. Ele não foi para a cama da imoralidade sexual, pois estava de olho no trono da realização dos seus sonhos. Sansão se envolveu com uma moça que não tinha temor a Deus. Foram para a cama. Ali ele abriu o coração e contou o seu segredo. Numa cama, o cabelo foi cortado, o Espírito Santo se afastou e os filisteus arrancaram os olhos de Sansão. Aquele que peca na cama pode encontrar o juízo de Deus na cama em que pecou. Juízes 16. Apocalipse 2, sendo interpretado literalmente, nos ensina que quem acatava o ensino da imoralidade sexual, que é pecar contra Deus na cama, esse seria lançado na cama pelo juízo de Deus, doente. Apocalipse 2, do 20 ao 22. Quem diz não diante de uma cama, está preparado para dizer sim diante do altar. Essa você vai escrever, vou liberar aqui. Quem diz não diante de uma cama, está preparado para dizer sim diante do altar. Não receba na cama quem não te recebeu no altar. Agora, se você parece um macaco pulando de galho em galho, de cama em cama, cuidado. Arrependa-se hoje, termine esse namoro, ou assuma o compromisso de abrir mão do prazer sexual por um propósito. Faça do seu quarto um altar de Deus. Faça da sua cama um lugar onde Deus pode encontrar você. Seguindo os princípios bíblicos, você terá a grande possibilidade de não casar para ser santo, mas de ser santo para casar. Quarto ponto que eu toco nesse capítulo para solteiros: Deus não aceita que o solteiro se despreze. Anota aí em maiúsculo. Coloca aí, escreve em maiúsculo. Deus não aceita que o solteiro se despreze. Esse aí é o contato para você adquirir esse livro.
Deus não aceita que o solteiro se despreze. É o meu livro, Solteirismo e Namoro Cristão. Silas, me ajuda nos comentários aí, Silas. Põe um contato aí pra mim. Ser solteiro em Cristo não é ficar aquém do melhor de Deus, aquém é abaixo. Isaías diz que sem casamento e sem filhos, os eunucos fiéis à aliança com Deus obteriam um nome, um memorial melhor que filhos e filhas. Assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam minha aliança, escolham as coisas que me agradam. Dar-lhe-eis na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que ter filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. É a base desse capítulo do meu livro Solteirismo e Namoro Cristão, tá? Isaías 56:4. Deus não aceita que o solteiro se despreze só por causa do seu solteirismo e de suas fraquezas. Não, Deus quer que você se fortaleça nele. Em comparação com a natureza eterna e fundamental da igreja, a natureza do casamento é secundária. O segredo está em Isaías 53, quando é dito que por causa do serviço de Cristo, a sua posteridade, ou seja, a igreja seria vista e próspera. Olha só, vou ler isso aqui de novo. Isso aqui já entrei mais para a teologia. Em comparação com a natureza eterna e fundamental da igreja, a natureza do casamento fica para depois. A natureza, a essência, para Deus, a essência, a natureza da igreja é eterna e fundamental. O casamento não é eterno. Então, o segredo para entender isso está em Isaías 53, quando é dito que, por causa do serviço de Cristo, a posteridade dele, que é a igreja, seria próspera e permanente. O capítulo 54 de Isaías libera uma palavra de promessa ordenando a mulher estéril que exulte com alegria. Por quê? Porque para o desenvolvimento da obra de Deus não se necessita obrigatoriamente apenas de pessoas casadas e que gerem filhos, mas de pessoas dispostas a agradar a Deus mesmo no solteirismo. Paulo, no período de solteirismo em Cristo, foi um grande pai espiritual e ainda se comparou com uma mãe. 1 Coríntios 4:15, Gálatas 4:19. O diabo está manchando o solteirismo como se essa fase fosse algo extremamente negativo. Uma onda de preocupação relacionada ao amanhã tem tomado conta de muitos jovens ao ponto de se esquecerem de desfrutar o hoje. Com isso, estão apenas sobrevivendo ao invés de estarem vivendo. Deus diz assim: eunuco, ou seja, você que abre mão do prazer momentâneo por um propósito, não diga que você é árvore seca. Você vai entender isso lá em Isaías 56. Pare de pensar que Deus só vai te usar, que você só vai dar frutos no reino quando você se casar. Não pense que você só vai ser santo e fiel quando casar. É o diabo quem põe isso na sua cabeça para você tomar decisões precipitadas. Uma visão preconceituosa faz com que alguns solteiros se sintam como árvores secas, se sentindo inferiores e desprezíveis por não terem parceiros ou parceiras. Assim se sentiam os eunucos no tempo de Isaías. Há quem diga que o ministério só pode ser desenvolvido ou iniciado após o casamento. Biblicamente, para se alcançar algumas posições hierárquicas no ministério e na organização da igreja, em alguns casos, é necessário ser casado. Mas você, solteiro, mesmo sem título, sem nomenclatura, não será desprezado pelo Senhor, mas será útil para ser usado por Ele nessa terra.
e poderá estar usando o tempo do solteirismo para fomentar um grande futuro no reino de Deus. Os eunucos olhavam para as pessoas casadas e diziam: eles são árvores frondosas, eles têm nomes. Eles tinham uma preocupação com a continuação da linhagem e com o nome. Aí Deus consolou os eunucos dizendo: quem guarda o meu pacto, não diga que você é árvore seca, porque eu vou te dar um grande nome. Em Gênesis 1, Deus disse que era necessário ser fecundo e se multiplicar. Quando Abrão é chamado no capítulo 12 do Gênesis, Deus lhe fez a promessa de formar uma descendência, uma grande família. Essas e outras verdades estavam intrínsecas na mente dos eunucos e esperavam vivenciar as promessas de Gênesis 1 e Gênesis 12, multiplicação, família. Além da ordem de Deus para multiplicação e continuação de um nome em família, existia a lei do levirato. Era um costume ou lei entre alguns povos que obrigavam um homem a casar-se com a viúva de seu irmão, caso este tenha morrido sem deixar filhos. Deus havia escolhido a nação de Israel para que através deles a palavra de Deus e Cristo em um corpo humano nos alcançasse. Mas esse projeto já passou. Deus não precisa mais do ato sexual para aumentar o seu povo na terra. Já recebemos a palavra, Cristo já veio, morreu e ressuscitou. Isaías 53:10 diz que a posteridade de Jesus prolongará seus dias na terra. Esse versículo foi profetizado aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Entendemos por ele que Jesus morreria, seria ressuscitado e veria a multiplicação da sua posteridade. O texto está dizendo que depois da morte de Cristo, para a família de Deus crescer, não é mais necessário obrigatoriamente casar-se e gerar filhos. O casamento é bênção, mas é uma bênção temporária comparado à eternidade. Para Israel, o projeto de Deus era terreno e gerava-se filhos através da carne. Mas para a igreja, o projeto é espiritual. Isso é, gerar filhos espirituais. Não que haja alguma restrição no Novo Testamento com relação a ter filhos. Mas se a pessoa não se casar, ela tem como opção, como alguns creem, assim como o apóstolo Paulo, gerar filhos espirituais. O que para Deus tem enorme valor. Deus está consolando aqueles que se privam do ato sexual por um propósito de santidade, ou se privam do ato sexual para alcançarem a unção de Deus. O mais importante você já tem. Você já faz parte de uma família eterna. Quem tem ou quem habita numa família humana não tem garantia de bênção eterna. Mas quem faz parte, pastor Alex Silva, da família espiritual que é a igreja, esse tem garantia de vida eterna. Espiritualmente, como igreja, todos nós, casados ou solteiros, estamos noivos e compromissados com Jesus. E temos acesso através dele a uma herança melhor e maior do que qualquer conquista nessa terra. Eu não estou me opondo ao casamento. Eu apenas creio na unção de Deus sobre os solteiros. Pois eu creio que é melhor ser solteiro santo do que casado profano. Aleluia. Aleluia. Anota aí, gente. É melhor solteiro santo do que ser casado profano. É melhor ser solteiro transparente que confessa seus pecados do que ser um casado hipócrita que se... Vou falar. É melhor ser solteiro transparente que confessa seus pecados do que ser casado hipócrita que se esconde atrás de uma aliança. Tem muita gente solteira e cheia de Deus aí, caramba. Olha eu xingando, caramba. Solteiro, José venceu